Bom dia, governantes, povo de Deus, visionários. Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa leitura desse grande livro de Mateus. Faltamos os últimos 2 dias aí por uns problemas interessantes, mas tudo foi por algo bom. Fazer uma oração de início. Quem puder fechar seus olhos, tirando o Adler, não. Obrigado. É, Feche os seus olhos, respire fundo. Ai, ai. Começar uma segunda-feira bem, começar uma segunda-feira com energia, uma energia boa. Pedir para Deus afastar todo o mal, toda essa energia ruim, afastar de você todos os problemas. Se possível, afastar esse cálice, pedindo proteção para nossa família, para nossos filhos, para as pessoas que não podem estar aqui, para as pessoas que estão à nossa volta. Pedir sabedoria para todo evento que possa vir a acontecer em nossas vidas. Pedir discernimento de cada situação. Pedir sabedoria para quando houvermos um problema, saber o porquê esse problema está aqui. E não reclamar dele, mas saber o porquê e descobrir o que temos que aprender com ele. Então, Senhor, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nós conectamos nosso espírito ao seu espírito. O meu espírito conecta a minha alma. A minha alma, ela governa sobre todas as coisas aqui na terra. A minha alma, ela tem conexão tudo aqui na terra, Senhor. Então, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por mais um dia. Obrigado por poder levantar mais um dia. Obrigado por estar aqui mais um dia. Obrigado por ter dois braços, duas pernas, dois olhos para poder enxergar. Tantas pessoas queriam estar levantando como eu estou levantando para poder simplesmente andar e não consegue e eu consigo, Senhor. Então, às vezes, nós pensamos, não somos dignos disso. Então, estou aqui quebrantado, agradecendo pelo dia. Senhor, em nome do Senhor, amém. Esfrede suas mãos, já é. Vamos lá. Quando, pessoal, essa finalzinho da leitura de Mateus fala muito sobre quando Jesus ele vai ser entregue pelo nosso amiguinho Judas lá. É, e é uma parte muito dolorida, porque a gente vê muito sofrimento que Jesus passou nesse fim, mesmo ele sabendo, mas ele sabendo do seu fim, é muito sofrido para nós, que somos meros humanos. E o início é assim: quando Jesus terminou todos esses discursos, disse aos discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e os anciãos do povo reunião, reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e juntos resolveram prender Jesus por astúcia e o matar. Diziam, porém, não faremos isso durante a festa, para não haver tumulto durante o meio do povo. No jantar, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um jarro de alabastro que continha um perfume muito caro e derramou sobre a cabeça de Jesus. E quando ele estava à mesa,
Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço para se dar aos pobres. Jesus o percebeu. Por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Eu me perdi. Com efeito sobre pobres tereis convosco, mas para mim nem sempre tereis. Derramando. Cadê? Derramando esse perfume sobre meu corpo, ela o fez em vista de meu sepultamento. Na verdade vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho, no mundo inteiro, também será contado em sua memória o que ele fez. Quem que foi o discípulo que reclamou de gastar dinheiro, desperdiçar dinheiro? O Judas, o Judinha, o cara só pensava no dinheiro, o cara só pensava na ganância. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi encontrar-se com os sumos sacerdotes. Ele disse: Que me dareis? O que irei ganhar? Se vos entregar Jesus, eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E desde então, aquela hora, procurava uma boa ocasião para entregá-lo. Entregava, ele procurou momentos que podia entregar o nosso Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que te preparemos a ceia pascual? Respondeu ele: Ide à cidade, à casa de certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo. Em tua casa que vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenará e prepararam a Páscoa. Ao cair a tarde, ele se pôs à mesa com os 12 e, quanto comiam, disse: Na verdade vos digo, um de vós irá me trair. E eles, muito tristes, começaram a perguntar um após o outro: Por acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: Alguém que pôs a mão no prato comigo é esse que vai me trair. O filho do homem vai com respeito, a respeito dele está escrito. Mas infeliz daquele pelo qual o filho do homem é traído. Pesado. Para ele, seria melhor nunca ter nascido. Nunca ter nascido. Então Judas, que ia entregá-lo, perguntou por sua vez: Por acaso sou eu, mestre? Tu dissestes, respondeu Jesus. Então comia Jesus, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei. Tomai e comei, perdão. Tomai e comei. Isto é meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças, passou a, passou a eles o cálice e dizendo: Bebei dele todos, pois este é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. Eu vos digo: não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que bebeu convosco de novo no reino de meu Pai. Uau! Jesus, mesmo sabendo da traição, ele é um homem leal. Ele fez uma aliança com os seus discípulos, ele não a destruiu essa aliança, mesmo que os seus discípulos a destruíram, mesmo depois que Judas iria o trair, já tinha o traído, ele ainda tinha essa aliança, ainda dividiu o pão, ainda dividiu o vinho,
Ainda o pôde chamar de amigo e sentar na mesma mesa. Nós teríamos essa maturidade, essa sabedoria no mundo de hoje? Se um de nós, um dos nossos irmãos, nos traísse, a gente ainda conseguiria dividir o pão, dividir o vinho, chamar para comer na mesa? Depois de cantarem o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Esta noite vos ireis trair por minha causa, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho dispersarão. Mas depois de haver ressuscitado, irei à vossa frente para Galiléia. Pedro, tomando a palavra, disse: Mesmo que todos caiam por tua causa, e eu jamais trairei. Respondeu-lhe: Na verdade, te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro replicou: Mesmo que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. A todos os discípulos dizia a mesma coisa. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, acho que é isso, Getsemane. E disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou ali rezar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Começou a sentir a tristeza e a angústia. Disse-lhes então: Minha alma está em uma tristeza mortal. Fiquei aqui em vigília comigo. Ficai aqui em vigília comigo. Eu, indo pouco adiante, se prostrou-se em rosto em a terra e rezou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não aconteça como eu quero, mas como vós tereis. Ô, palavrinha forte, hein? É uma palavrinha que logo de manhã já é porrada. Não seja da forma que nós teremos, mas seja conforme a tua vontade. Essa é uma das orações mais fortes que eu já fiz pra mim. Quando eu quis muito, muito algo pra mim e as coisas não iam dar certo. Porque não eram os planos de Deus, eram os meus planos. E quando eu me ajoelhei e falei: Jesus, faça conforme a tua vontade. Deus, me afaste, se possível, afaste esse cálice. E seja conforme a tua vontade. Nossa Senhora, depois só foi porrada. Só porrada, mas porrada por bem. Como dizem Hebreus, não me lembro o versículo que fala: suportar as dificuldades e o deserto como forma de disciplina. Acho que é Hebreus 12, versículo 2, não me engano. Continuando. Ao voltar para perto dos discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Então não fostes capazes de ficar em vigília comigo durante 1 hora? Vigiai e rezai para não cairdes na tentação, porque o espírito está disposto, mas a natureza é fraca. Retirando-se de novo, pela segunda vez rezou: Meu pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, que vossa vontade seja feita. Em seguida, ele voltou e encontrou-se outra vez dormindo, pois ele tinha os olhos pesados de sono. Deixando-os, retirou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Depois voltou para junto dos discípulos e lhe disse: Agora podeis dormir e descansar. Agora podeis dormir e descansar. Está chegando a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, está perto aquele que vai entregar-me. Enquanto ainda estava falando, chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma grande multidão armada de espadas. Tadi, me perdi. E Paulo, enviado pelos sumos sacerdotes e pelos anciãos do povo, o traidor combinará com eles um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, prenda-o. E logo, aproximando-se, Jesus disse: Salve, mestre, e o beijou. Mas Jesus lhe disse: Amigo, estás aqui para isto. Avançando. Então agarraram Jesus e o prenderam.
um dos que estava com Jesus puxou da espada e o feriu, empregando o sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Mas Jesus lhe disse: Repõe a espada em seu lugar, pois todos os que pegam da espada, pela espada morrerão. Todos que utilizam a espada para matar morrerão pela mesma espada. Pensas que eu não poderia rogar a meu pai, que me mandaria algo mesmo que o dos 12, mesmo que 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? Naquela hora, disse Jesus às multidões: Viestes prender-me com espadas e paus, como um ladrão. Todos os dias eu me assentava no templo ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos. É muito esquisita essa parte, porque mesmo a gente conhecendo a história de cada discípulo, que um era o sangue de Cristo, um era tipo rei da sabedoria, um era isso, outro era aquilo. E mesmo no fim, todos ainda deixaram Jesus Cristo, o largaram e foram viver suas vidas. E às vezes nós, quando nós pecamos, nós pensamos que não somos dignos da palavra, não somos dignos da ceia, não somos dignos de nada. Mesmo não pecando da mesma magnitude que esse pessoal. Depois, continuando. Os que prenderam Jesus levaram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Eu, entrando lá, sentou-se junto com os empregados para ver junto como aquilo ia terminar. Ele seguiu Jesus, ele acompanhou Jesus. Os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, mas não encontrava nenhum, embora se tivesse apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que afirmaram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Levantando-se então, perguntou ao sacerdote: Nada respondes ao que ele depõe contra ti, Jesus? Tudo que estava perguntando a Jesus, ele não respondia, ele ficava em silêncio, em total silêncio. Então, sumo sacerdote lhe disse: Eu te, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas, se és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dissestes. E digo mais: de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou as vestes, exclamando, e disse: Blasfemou! Para que precisamos de mais testemunhas? Acabais de ouvir as blasfêmias. Que vos parece? Eles responderam: Merece a morte. Começaram a cuspir-lhe no rosto e dar-lhe bofetadas, dizendo: Mostrar que és profeta, o Messias. Quem te bateu? Essa parte é muito poderosa, cara, e muito clichê ao mesmo tempo. Ele se diz que ele é o Messias. As pessoas os diziam: Você é o Messias. Ele fala: Tu o dissestes que sou o Messias. Depois vem as negações de Pedro. Vocês lembram que nos versículos anteriores, Pedro falou que iria seguir Jesus até a morte, que nunca iria o negá-lo, que nunca iria deixar de caminhar com Jesus, mesmo independente das atribulações, estaria do lado de Jesus. E Jesus disse que não, que ele iria negar Jesus 3 vezes. E depois ele iria ouvir o canto do galo. Entretanto, Pedro estava sentado lá fora no pátio.
Chegou perto dele uma empregada e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou na presença de todos, dizendo: Eu não sei de que estás falando. Quando ia para a porta da entrada, uma outra ouviu e disse aos que estavam: Este aí estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez, jurando: Eu não conheço este homem. Pouco, pouco depois, os que lá estavam se aproximaram e disseram a Pedro: De fato, tu também é um dele, pois teu sotaque não nega. Pedro então começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E na mesma hora um galo cantou. Então Pedro se lembrou que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu chorando amargamente. Que palavra poderosa! Mesmo Pedro falando, não vou te negar, Jesus já sabia que ele iria o negá-lo. Negou 3 vezes. E antes que o galo cante, ele negou 3 vezes. E depois o galo cantou. E após isso ele chorou como uma criança, amargamente, porque já na mesma hora ele já soube do seu pecado, já soube que errou com Jesus Cristo. Pessoal, essa foi a leitura de hoje, Mateus. Foi bem rápido, eu acho, foi bem rápido. Eu disse, me desculpa, eu não me preparei, porque até então eu esqueci, fiquei até tarde estudando outra coisa. Mas quem querer falar algo, quem tiver aí uma palavra para compartilhar, uma palavra de sabedoria, os microfones estão abertos, por favor. Ali, povo! Vou parar a gravação. Pessoal, obrigado por assistir até agora. Fiquem com Deus todos.